Conhecido por um apelido que amedrontava grandes exércitos, Vlad Tepes deixou um legado sombrio ao longo de sua vida. Entre ascensões e quedas como príncipe da Valáquia, Vlad colecionou inimigos, fez alianças improváveis e marcou muitos países e reinos de uma maneira nada agradável. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar as coisas indescritíveis que Vlad Tepes fez durante seu reinado, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Vlad viveu de 1431 a 1476 durante a Idade Média. No século XV, o empalamento não era incomum. Os governantes da Europa o aplicavam ocasionalmente a seus inimigos. O Império Turco Otomano, no entanto, fazia disso uma prática regular, e Vlad tinha sido seu hóspede quando menino. Na maioria das vezes, pelo menos sob o comando de Vlad, eram cortados postes longos e com 7 centímetros de diâmetro. Eram feitos de madeira resistente para evitar dobrar ou quebrar com o peso do indivíduo, e uma ponta era afiada ou pontiaguda, embora não muito afiada, pois isso encurtaria a punição. O poste era untado com óleo e o infeliz cujas mãos e pés estavam amarrados era abaixado no poste. O peso fazia com que eles descessem lentamente sobre o poste, conduzindo-o pelo corpo. Isso significava horas, se não dias de agonia. Se seus órgãos principais fossem perfurados, o fim do indivíduo vinha rapidamente. Em alguns países as pessoas eram empaladas de lado, mas isso significava que afundavam e raramente eram visíveis à distância. Além disso, era muito parecido com uma ferida comum. O empalamento vertical durava mais e era visível à distância. É provável que a contagem de indivíduos abatidos por Vlad seja menor do que as documentadas. Ainda assim, é provável que chegasse a dezenas de milhares. Em um caso, para amedrontar um inimigo perseguidor, Vlad ordenou que cerca de 20 mil pessoas fossem empaladas em uma estrada pela qual o inimigo deveria passar. As estacas foram colocadas umas próximas das outras, e quando o inimigo de Vlad, o exército turco-otomano, se deparou com a cena, pensaram que não passava de uma grande plantação de árvores cuidadosamente planejada. Quando viram do que realmente se tratava, os turcos deram meia volta para casa, não tanto por medo, mas o sultão respeitou as ações de Vlad, dizendo algo como: "Qualquer um disposto a defender sua terra a ponto de cometer tal ato tem meu respeito." Tepes não era o sobrenome de Vlad, mas a palavra em romeno para empalador. Vlad governou Valáquia, uma parte importante, considerável, poderosa e relativamente rica da atual Romênia. Ele era, na verdade, Vlad III, mas foi o segundo de sua família a ser conhecido pelo nome de Draco, que também é registrado como Drácula ou Draculae. Draco não significa vampiro como muitos acreditam. Vem da palavra latina Draco, para dragão. O pai de Vlad, Vlad II, recebeu o nome quando foi introduzido na Ordem do Dragão, uma honra dada pelo Sacro Imperador Romano Sigismundo em 1431 por ajudar a defender a Europa cristã do poderoso Império Otomano. O pai de Vlad também tinha um apelido, Vlad o Demônio, mas o chamaremos de Vlad II. Em 1436, Vlad II tornou-se governante da Valáquia. Nem Vlad II nem seu filho jamais seriam rei, mas eles governaram Valáquia sempre sendo desafiados e enfrentando conspirações de nobres dos quais queriam ser governantes e enfraquecer ou derrubar Vlad II. Em 1447, o poderoso guerreiro húngaro János Hunyadi, junto com vários aliados valaquianos, eliminou Vlad II e um de seus inimigos foi nomeado governante. Quando seu pai foi eliminado, Vlad Tepes estava em Constantinopla em posse dos turcos otomanos. Vlad e seu irmão Radu foram enviados para lá como garantia de que Vlad II não agiria contra os turcos em Valáquia ou em uma aliança com outros cristãos.
Ao longo da história, importantes famílias e governantes receberam ou trocaram familiares importantes para reforçar acordos escritos. Ficava entendido que se uma das partes quebrasse um acordo, os familiares também seriam quebrados, às vezes de maneira nada agradável. Mas na maioria das vezes, os hóspedes eram bem tratados e, especialmente na Europa, eram tratados como parte da família, educados e sustentados. O caso de Vlad e Radu foi um tanto diferente, mas isso ocorreu principalmente pela natureza teimosa de Vlad. Radu era agradável e levou sua educação e vida no Império Otomano com bastante facilidade. Vlad não gostava de ser forçado a aprender e se ressentia do fato de que, apesar de uma existência confortável, ele não podia partir. Ele era frequentemente castigado por não obedecer e por ser teimoso. Em 1448, após 6 anos em posse do Império Otomano, Vlad foi libertado. Ele tinha o objetivo de vingar seu pai e se tornar o governante da Valáquia. Ao longo da história, membros de famílias governantes eliminaram, castigaram e prenderam seus familiares para que pudessem governar. Foi o mesmo com Vlad e Radu. Embora Vlad tenha conseguido se tornar governante da Valáquia em 1448, muitos dos nobres se opuseram a ele e o derrotaram com o apoio de János Hunyadi. Vlad então retornou às terras otomanas e nos 8 anos seguintes empreendeu uma campanha para recuperar seu lugar como governante da Valáquia. Em 1456, Vlad se tornou aliado de János Hunyadi, mesmo sendo ele quem ajudou a eliminar seu pai. Em julho de 1456, János nomeou Vlad Tepes o defensor da fronteira da Transilvânia. Nesse mesmo ano, ele se tornou o governante da Valáquia pela segunda vez e foi nesse ponto que ganhou o nome de Vlad o Empalador. Vlad, tendo a fama de não ser um dos governantes mais amigáveis, gostava de ver pessoas sendo empaladas durante seu tempo no Império Otomano, onde era uma punição comum. Em 1462, ele ordenou que a famosa Floresta dos Empalados fosse erguida para ser encontrada pelo exército otomano. Ao longo de seu reinado, seus inimigos, tanto em casa quanto os prisioneiros no campo de batalha, foram empalados. Alguns colocam o total em mais de 100.000 infelizes. Além disso, Vlad ordenava a sentença e gostava de assistir, especialmente se conhecesse um dos indivíduos. Ao longo de seu reinado, Vlad lutou inúmeras batalhas, era um guerreiro eficiente e ganhou muito mais do que perdeu. No entanto, como seu pai, Vlad estava entre a cruz e a espada. Nessa época, o filho de János Hunyadi, Matias, tornou-se o rei da Hungria, Matias Corvinus. Os otomanos eram frequentemente testados quanto à fraqueza e agora eram governados por Mehmed II. Quando Vlad fugiu para o norte depois de erguer sua floresta de empalados, ele procurou a ajuda de Matias Corvinus, que ao invés de ajuda o fez prisioneiro. Vlad foi mantido prisioneiro por vários anos, mas em 1475, um aliado, Estevão III da Moldávia, persuadiu Matias a libertar Vlad e o colocou no comando do poderoso exército do rei Matias. Em 1476, Vlad e o exército retomaram o poder de Bassarab Layutan, governante da Valáquia, e Vlad tornou-se o governante pela 3ª vez. Durante a campanha, claro, houve empalamento aos montes. Infelizmente para Vlad, em dezembro de 1476, ele caiu em batalha perante os turcos próximo da cidade de Bucareste. Embora pareça improvável, Vlad Tepes é um herói nacional na Romênia até os dias atuais. Assim foi a vida atormentada e vingativa do famigerado Vlad Tepes. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.